Olá, hoje estamos aqui dando continuidade na Semana Rave Education, promovida pela MH Foco, uma semana que propõe uma reflexão bastante profunda sobre a educação e até mesmo a sua ressignificação. E para isso a gente conta com alguns parceiros, né, que estarão conosco aqui nas lives, nos ajudando a debater e a refletir sobre esses assuntos. E hoje está conosco o Robson, Robson Salvador, que é um da metodologia OPE, e também trabalha com as questões socioemocionais. E Robson, seja bem-vindo aqui conosco. Muito Muito bom estar obrigado. contigo. Eu Queremos que, agradecer, né, eu que você ter agradeço aceito o nosso o convite. convite e a possibilidade de dialogar, de trocar, de conversar, de construir sobre educação. E eu acho muito feliz essa expressão que você coloca do ressignificar, do repensar, reposicionar. Isso está muito ligado à mudança de mindset, né? De como você muda a sua mentalidade, ou como você direciona a sua mentalidade diante de tantos desafios desse momento que a gente vive. E que não são poucos, né? Não são Você que poucos. está aí, que cuida dessa parte socioemocional também dentro da metodologia da UPE, eu acredito que os desafios que vocês têm percebido, né, ao longo dessa caminhada tenham sido bastante expressivos, né? Bastante, né? Para todas as áreas, né, em especial para a educação, que é onde nós estamos ligados diretamente, os desafios têm sido intensos, a percepção mesmo é que a gente tem trabalhado o dobro do tempo, né, mas não é o dobro da demanda, é o dobro do tempo, porque a demanda é nova. Muitas vezes eu converso com professores, eu falo, lembra aquele frio na barriga que você tinha quando você entrou na sala de aula pela primeira vez? É mais ou menos a mesma situação, nós estamos reaprendendo a lidar. É o que a gente sempre fala, né, do paradigma dessa vivência, porque a educação, o conteúdo, que é o que a gente sempre se agarra, não tem alteração significativa. O que acontece é a mudança do como fazer, que é aquele convite que a gente já tem há algum tempo. E na OP Educação a gente trabalha justamente com a questão de competências e habilidades socioemocionais. E a gente comenta bastante que o que era importante, a gente já falava de socioemocional, já tem quase 2 décadas esse trabalho, agora com a Base Nacional Comum Curricular e todas as necessidades e movimentos aí do exercício das emocionais, das competências socioemocionais, ficou claro que nesse momento deixou de ser uma coisa importante, um diferencial, e passou a ser uma necessidade absurda o trabalho socioemocional, não só no trabalho, digo, profissional, mas na escola, com a família, nas relações, como lidar com essas diferentes situações que nos tiram do normal, né, que a gente tem chamado de Uhum. antigo normal, e agora a gente tem esse novo normal, porque o normal vem de uma norma, uma forma, o que é condicionado para a vivência, né? Então a gente tem trabalhado insistentemente, bastante com as escolas, com os professores, mesmo à distância. E engraçado que a gente tem se sentido muito mais presentes neste momento do que no momento que nós estávamos presenciais, né, nas escolas. Essa percepção é muito forte. Então, esse cuidado com a emoção, o sentimento, a percepção dessas pessoas é muito importante, desses alunos, da gestão, dos professores, então, porque normalmente a gente fica muito focado no cliente final. Isso é da nossa realidade, né? A gente tem um foco muito grande e fala assim, vamos cuidar do socioemocional do aluno, porque é muito importante o aluno, não, porque o aluno, e quem vai mediar isso? E quem cuida desse meio termo? Como está o socioemocional desse educador? Gestor que acompanha esse momento, ou que vai acompanhar essa live, que fica guardado aí, né? A gente tem essa possibilidade de eternizar os debates, as conversas por meio do Instagram e outras plataformas. Como está o seu socioemocional? Como você está se sentindo? Você já parou para se perceber?
como você reage, como você está bem, não está, como você tem trabalhado esse lugar da quarentena, né? Então, o ressignificar está muito ligado ao propósito. Qual o seu propósito? Porque o propósito, a missão, ele não muda. O propósito é o mesmo. A educação presencial ou a educação de forma remota, com a tal da intencionalidade que a gente vem conversando, né? O propósito é o mesmo, é desenvolver seres humanos. Em quais situações? Aí o meio, as condições, a cultura fornecem esses desafios, que é onde a gente vem atuar com muita força. E esses desafios têm ficado cada vez maiores, né? Até porque a gente está num momento de bastante incerteza, né? Que no estado de São Paulo as aulas eram para retornar agora em julho, e essa semana, né? Ontem o governador já decretou que não será mais em julho, sim em setembro. Então, assim, a gente tem uma data. Ontem a gente falava sobre isso também aqui, né? Na nossa live de ontem, com o Renato. E então, assim, ele até mencionou que a gente tem aí um período para planejar isso tudo, mas não é tão simples assim. Agora, pensando um pouco na questão, né, das questões socioemocionais, o quanto isso é importante, a gente fala muito, muito sobre isso, mas eu queria começar perguntando para você, assim, o que você imagina, o que você tem estudado. Eu sei que está sendo bastante intenso, e você mesmo mencionou, né, que esses tempos parece que a gente está mais próximo de todo mundo, e o sentimento aqui da MH Foco é o mesmo, né? A gente está como equipe trabalhando até em outro estado, e a gente tem se reunido quase que diariamente para estar perto dos nossos clientes, enfim. Mudou muito, né? A gente está vendo uma mudança muito grande no mundo, mas em especial, vou falar aqui para nós, na área da educação, de realmente, né, repensar e ressignificar tudo o que a gente vinha fazendo. Era uma necessidade da educação, a gente sabe que há tempos, né, vem se falando de mudanças, e a gente, né, mudar até a sala de aula, e de repente, da noite para o dia, foi necessário. E hoje a gente tem aí, né, um modelo diferente, em que a gente tem aulas online, em algumas situações, né, outras estão suspensas, mas acredito que a maioria estão sendo online, e o aluno que está na casa dele, né, algumas vezes nessa aula, outras vezes não. E como é que tem sido isso? O que vocês têm percebido? E eu sei que vocês estão com material saindo do forno, né, para também trabalhar essa questão do acolhimento, mas assim, em termos de estratégia de retorno para esse aluno, pensando já lá em setembro, né? Vamos acreditar que setembro realmente será Para a São volta às Paulo aulas. especificamente, né? Especificamente São Paulo. Especificamente São Paulo, porque tem muita variação de região para região. Então o que a gente tem percebido é que, inclusive, os recessos, as férias, nós não tivemos um direcionamento, uma unanimidade como país. Então cada estado e município acabou se responsabilizando pelos seus erros e acertos. Então a gente sente aí muita diversidade, que por um lado é salutar, porque de fato cada região tem a sua característica, cada estado, a gente olha... Acho que travou Robson. Oi, oi, oi. Estou, e você? Bom, continua. Black aqui, mas já voltou, né? Vamos lá, tá? Bom, de São Paulo, a variação de situações na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, tá bem aí? Porque eu tô achando que você tá craquelando. Já voltou? E dá o feedback. Tá tranquilo. Estou te vendo bem, te Ótimo. ouvindo bem. Tá, essa variação no estado de São Paulo é muito grande, está proposto aí para dia 8 de setembro esse retorno, e eu gosto também de ressignificar esse nome. Eu acho que não vamos chamar de retorno, porque senão parece que parou, e a gente precisa ter muito claro na nossa mente que nós não tivemos necessariamente uma parada, nós tivemos uma mudança de rota, mas falar que a educação parou é algo muito
complexo, lógico que cada realidade, a gente sabe que, de repente, quem está aqui na internet está numa bolha, conversando com quem tem internet, lógico que a gente tem que considerar todos esses diferenciais, mas é esse lugar do emergencial para o intencional, né? E eu acho que o grande lugar é trabalhar o hoje, o quanto nós estamos fazendo no agora, para que esse retorno a presencial, não a normalidade, porque nem esse presencial vai ser normal, porque quando a gente pensa retorno é voltar a uma situação anterior, e essa situação não vai existir. Primeiramente porque, para São Paulo, por exemplo, a gente sabe que tem 35% de presenças, então eu não posso ter um contingente superior a 35%, então não é voltar ao normal. Então não é um retorno, é mais uma derivação que vai nos colocar não só no ensino remoto, mas também, porque ele vai permanecer, mas num hibridismo, em que eu vou misturar esse lugar do ensino remoto com momentos presenciais, com momentos com a minha turma ou com parte da minha turma e com o professor. E aí cada gestor, cada unidade escolar, cada município vai ter a sua dinâmica, a sua organização. Então o trabalho da gestão com o planejamento disso, e quando a gente fala de planejamento, a gente lembra daquela semana de planejamento ou replanejamento, que a gente pensa e faz um monte de coisa no papel e coloca na gaveta, né? A gente tem mais ou menos esse hábito cultural de trabalho, mas hoje a gente sabe que agora esse planejamento ele é um caso de vida ou morte, ele é de uma importância fora do sério, porque eu preciso fazer um plano consciente que leve em consideração as questões socioemocionais, culturais, financeiras, né, a questão econômica, para propor esse momento de transição do só remoto para o híbrido, que parcialmente é presencial. Então, esse cuidado, ele é muito importante. Então, eu até anotei aqui que a gente precisa de disciplina. E quando eu falo de disciplina, é de fato seguir esse plano com consciência, planejá-lo com consciência e, lógico, e aí a gente fala um pouco do material novo que nós temos lá na OPE, então você pode consultar aí nas redes da OPE Educação, que nós temos um material novo feito pelo Léo Freiman, com a equipe dedicada nisso, que é um guia de acolhimento, de superação, que é um apanhado com uma série de sugestões de temas para serem discutidos, atividades práticas, para essa acolhida, né, num pós-pandemia ou em pandemia, porque a gente ainda vive reflexos disso, a gente não tem uma noção exata do término dessa situação, mas que você já trabalhe não só a retomada de conteúdo em si, mas o exercício de habilidades e competências, né? A manutenção de habilidades e competências já recebidas e o cuidado no propósito, né? Que é meu e no cuidado socioemocional para esse aluno, que é importante saber como ele está, sem aquela pressão que a gente tem de entrega de tarefa, então não é momento, nem agora, durante esse lugar do ensino remoto, muito menos nesse momento de transição para o hibridismo, que é só ser tarefeiro. Então, quando a gente fala de socioemocional, é quanto essas competências socioemocionais serão transversais, ou seja, é o momento mesmo de transversalizar esse lugar das caixinhas e trabalhar de forma integral e integrada. Respondi essa sua primeira fala? Respondeu, respondeu. Pensando nisso tudo, né, a gente vê realmente um novo significado para a educação, né, eu acredito que a pandemia, assim, no primeiro momento, né, de distanciamento social, em que a gente precisou se isolar, veio, né, aquele medo, e agora? O que a gente vai fazer? Então, assim, os ajustes foram feitos, e eu penso, até com base no trabalho que a gente tem feito, que isso tem acontecido, claro que ainda gera, né, a insegurança por conta dessas incertezas, os medos e as questões emocionais. A gente acabou abordando isso no primeiro dia da semana do Have Education, porque a gente entende o quanto é importante você cuidar, lógico. A educação é fundamental, o conteúdo, a parte pedagógica, né, tudo isso a gente sabe o quanto é importante.
Porém, dentro desse ressignificado, a gente entende que a questão emocional do professor, do gestor, do líder, da tia da cantina, de quem está na portaria recebendo os alunos, dos alunos, dos pais. Então, assim, a gente vai ter que repensar isso tudo. E isso eu acredito que vocês já estão um passo à frente, na vanguarda disso tudo, até por conta, como você mesmo abordou, né, há mais de 20 anos estudando sobre essas questões socioemocionais e que o Léo Freiman coloca muito bem todo o material aí de vocês. E a gente também compartilha, né, dessa certeza de que se a gente não olhar para esse lado, a gente vai ter um caos na educação. Então, e aí como você bem colocou ali a questão, né, dos 35% de alunos em sala de aula, isso é um grande desafio. Né? Então, assim, você vai colocar 35% hoje e os outros, né, 65%, o que a gente faz? Aí você divide mais 2 dias da semana, né? O que você pensa a respeito disso? Porque é uma questão importante para os alunos. Sim. Né? Então, se a gente tem os alunos de qualquer idade, seja da educação infantil, do fundamental 1, 2, do médio, enfim, porque essas crianças e adolescentes, eles estão, quando retornarem, imagina, né? Por mais legal que seja você ficar na frente do computador, na telinha do seu celular, tá ali, não é a mesma coisa do que estar junto com os amigos. Né, e o quanto isso tem feito falta. Então, como que você imagina, assim, né, nessa relação, dessa divisão? Então, eu acompanhei a Beth Educar ontem e nós tivemos discussões bem relevantes, interessantes, inclusive com representante da Finlândia, de Portugal, falando sobre as suas experiências. Então, os alunos estão loucos de vontade da rotina com os seus colegas, com os seus pares. Então, muitas das coisas que teóricos, ou que a gente fala em educação, veio à tona numa metodologia ativa feita pela pandemia e pela quarentena ou pelo ensino remoto, que é o quanto é importante a troca de experiências, né, a questão do afeto, do presencial, isso, lógico, ninguém tira da gente. Mas, em contrapartida, todo mundo aprendeu uma nova forma de se relacionar por meio das questões digitais, ou da forma remota, do jeito que dava, e eu sempre falo que aprendi em Sergipe, na verdade, numa experiência que eu tive no SESI, tinha uma gestora chamada Yakai, ela falava sempre que educação não tem marcha ré. A vida, as experiências, o desenvolvimento, ele não tem marcha ré. Agora eu vou desfazer esse processo. Não, a questão do hibridismo, a questão dos recursos digitais, da intencionalidade nesse ensino remoto ou autônomo por meio das tecnologias, eles não vão voltar. O que a gente aprendeu sobre isso será introduzido e agregado de alguma forma, inevitavelmente, né? Até mesmo porque a gente tem que entender de uma vez por todas que é um novo normal. A gente não sabe qual o tempo de normalização disso, tem estudos que falam, inclusive, da possibilidade de tornar-se endêmico, ou seja, uma coisa constante. Então, a vacina vai sair agora, 18 meses ou não, ninguém sabe. Então, a gente tem que, eu falo sempre, não adianta ficar pensando simplesmente na volta como a volta, porque isso me gera um excesso de futuro e eu não vivo o presente, que é o grande presente que nós temos. Então, o que a gente tem que olhar, isso é uma questão socioemocional, então o treino disso. Eu tô com... Não sei se tá chamando a atenção. A caneta caiu, eu peguei um acessório aqui no meio. Tá no meio. Então, eu tenho que olhar para esse lugar e me perguntar o que eu faço hoje. O meu projeto de vida, ele não é visto lá amanhã quando eu voltar. O meu projeto de vida, ele é construído agora. Como que eu me projeto daqui para frente? Vamos falar do socioemocional. Como que eu quero ser lembrado quando esse momento passar? Eu quero ser lembrado como neurótico, maluco, que fiquei estressado e dando paulada, bronca em todo mundo? Ou alguém propositivo que de repente cuidou da afetividade, deixou as pessoas tranquilas, afetivamente tocadas? Isso é socioemocional. Então, quando a gente fala em OPE da importância de se conhecer, então nós temos módulos que reafirmam
o socioemocional, né? A gente começa com autoconhecimento, porque se eu falo de socioemocional, primeiro eu preciso partir da minha percepção, do meu olhar de mundo. Como eu enxergo, como que eu percebo esse mundo? Como que eu percebo essa pandemia? Aí eu sempre gosto de fazer um paralelo. Aí a gente volta no mindset, na questão da mudança de mentalidade, que eu posso ficar de forma fixa, eu posso pensar em crescimento, em propósito, em proposta, em projeto. Eu posso ficar aqui e pensar, poxa vida, eu atendo Bahia, Sergipe, Nordeste, viajo, e agora tenho que ficar aqui em casa, que horror. Eu posso ficar nesse lugar. Mas eu posso pensar na contrapartida. Eu estou atendendo muitas escolas simultaneamente, conseguindo fazer videoconferência com um monte de gente, porque o conhecimento ele não tem essa barreira de ser presencial ou não. Então, quando a gente quer desenvolver alguma coisa, a ferramenta, a tecnologia, que pode ser desde o giz e a lousa, como também a questão digital, as novas tecnologias, elas estão aí para agregar. Eu poderia ficar na queixa de achar muito ruim, mas eu começo só a olhar para o que é bom, porque é positivo, para eu não adoecer, não digo só de coronavírus, dessas doenças, mas as psicossomáticas, a questão de movimento, a psicológica. Quantas pessoas estão adoecendo? Eu falo por mim, que às vezes eu pego e paro, opa, deixa eu dar uma olhada, deixa eu me perceber, então isso é autoconhecimento. Então eu olho para cá e falo assim, olha só, gente, vai dar 18h30, vai acabar meu horário de expediente, minha cama aqui do lado. Eu posso acordar meia hora antes de trabalhar, tomar um banho, um café e já estou pronto para o trabalho aqui. E se tratando de São Paulo, né? Pois é, que a gente passa quanto tempo em condução, né, um tempo perdido de estresse e tudo mais. Então, que tal observar o que tem de legal nisso? Porque a gente falava tanto tempo, quero estar com a minha família, meu trabalho não deixa, é muito corrido. Você está com a faca e o queijo na mão. E o que a gente faz? A gente reclama também, é porque eu estou com a família e não consigo trabalhar. Qual é o cenário ideal? Não existe cenário ideal. O cenário ideal é o que eu faço desse momento hoje. Isso é socioemocional puro. Então eu me conhecer, saber como eu estou, como eu lido com essas coisas, é o primeiro passo. Segundo passo, nortear a questão de escolhas. Eu escolho para onde ou como eu quero reagir a tudo isso. Lógico que existe o instintivo, a ansiedade, o pânico, que são coisas humanas, mas nós somos dotados de razão. Então é um treino, a neurociência fala muito desse lugar da mentalidade, da plasticidade, da flexibilidade do cérebro, das conexões e do pensamento, e o quanto eu também faço escolhas conscientes, precisas, porque eu posso escolher ser muito grosseiro com a minha família e colocar tudo abaixo e fazer com que esse momento de vivência em pandemia seja pior ainda do que ele já é. Lógico que eu não tô aqui só para romantizar, não. É um momento difícil, sim. Pode reconhecer que tá chato, pode sim reconhecer que é difícil, pode sim que tá muito ruim falar com o aluno na telinha. Tudo isso é importante. Você vai reconhecer. Não tô aqui para falar que é poliana e que o mundo é lindo. Não, o mundo não é lindo, as pessoas estão morrendo, sim, mas a questão é o que eu faço com isso. Léo Freiman, que é o nosso autor, ele gosta muito de citar a questão dos campos de concentração e o quanto existiam pessoas que já desistiam mesmo antes de serem executadas e quanto nesse momento de concentração ela ainda tinha um projeto de vida, um propósito que poderia, quem sabe, superar aquela tragédia. Então, às vezes, a gente se mata antes mesmo de algo que de repente é um perigo imenso, né? Mas a gente sabe que é uma situação de condição, é uma situação passageira e como eu reajo. Então as minhas escolhas são muito importantes. A gente fala bastante desse lugar de escolha, que pode ser profissional ou escolha de vida. E por último, e não menos... Oi? Desculpa, pode falar, Marco. Pode falar. Tá. E por último, a questão financeira. A gente fala de educação financeira, mas não de dinheiro, mas do socioemocional. Se eu quero ou se eu preciso. Eu quero ir à rua ou eu preciso ir à rua? Né? É desejo ou necessidade? Você quer ir por teimosia, você faz do supermercado shopping que você não pode mais ir. Então essas questões são socioemocionais. É como eu faço a metacognição. Como que eu penso sobre o que eu estou pensando? Como que eu lido ou reajo a esses impulsos que muitas vezes são autodestrutivos? O que é autodestrutivo na nossa vida? Tudo que não faz bem a mim, ao outro e ao mundo. Porque quando eu penalizo o mundo ou o outro, eu também me penalizo.
Quando eu deixo de me proteger ou de me cuidar, eu penalizo minha família, se eu tiver alguém idoso em casa, ou se eu tiver alguém da minha relação. Então, esse lugar do todo, da complexidade do quanto eu não estou sozinho nesse contexto, é um ensinamento importante socioemocional e que a pandemia veio trazer à tona pra gente. Completei aqui. Obrigada. Eu compartilho, né, dessa mesma ideia, e dentro da MH Foco a gente tem o programa Have Education, que traz justamente esse apoio, né, dentro da educação para gestores, líderes, professores, para toda a equipe, né, da educação, trabalhando justamente essas questões, né, de caráter emocional, até porque você falou de escolhas, e fazer escolhas nem sempre é fácil, mas para cada escolha a gente tem uma renúncia e uma consequência. Então, assim, né, perfeito tudo que você colocou, e esse é o momento de fazer essa mudança. Só que a gente precisa fazer essas escolhas de uma forma mais consciente. Até porque quando a gente trabalha as questões socioemocionais, neurociência, neuroplastia, a gente entende que a maior parte das nossas escolhas são feitas de forma inconsciente, né, com base em tudo aquilo que a gente traz ao longo da nossa vida, das nossas crenças, valores, enfim. É uma Cultura. somatória de situações, a cultura, né, e isso a gente está muito claro, está gritando, né, a cultura do Brasil, e a gente olha para os outros países, então, assim, até nas questões, né, desse distanciamento, dos cuidados, enfim. Eu sei que tem assunto aí para um dia inteiro de conversa, né? Mas a minha pergunta, né, falando nesse momento, dessas mudanças e de ressignificar isso tudo, como que você, ou o que você pode dizer ou aconselhar, ou através, né, desses estudos e tudo que você tem acompanhado, para a gente poder até mesmo falar de um direcionamento enquanto escola, independente de se pública, se particular, se ensino, né, fundamental, básico, infantil, enfim, independente, né? Para que essa escola, para que esse professor, educador, né, e o gestor, coordenador, enfim, possa ajudar nesse direcionamento para os seus alunos. Você fala nesse retorno pontualmente em relação ao 8 de setembro. Nesse retorno, né? Vamos pensar que sim, São Paulo é 8 de setembro, outros lugares no a gente geral, tem outras datas, assim, de forma geral, o que a gente pode pensar nesse sentido de direcionamento e até mesmo dessa questão, olhando para o socioemocional, né? E que esteja ligado a um propósito de vida, já que você falou de ter vida com propósito. Quando a gente fala de propósito de vida, primeiramente a gente tem que pensar em permanecer vivo e garantir vida aos alunos, à sociedade, aos professores e aos gestores, né? Então seria muita hipocrisia da minha parte eu chegar e falar de propósito de vida propondo uma situação que coloque em risco a vida. Acho prudente você ter uma restrição de pessoas, são protocolos internacionais, então eu sempre falo que não adianta a gente olhar para a nação só pelo paradigma e pelo conceito que nós temos no país, ou os conceitos que nós temos, mas também aprender com outros países, outras sociedades, outras culturas que de repente superaram ou estão superando esse momento de uma forma mais eficaz do que nós aqui, né? Eu acho que o que foi dito ontem, inclusive, ontem ou antes de ontem, agora não me recordo ao certo, numa reportagem aqui do estado de São Paulo, o posicionamento do governo sobre a perda. Então o secretário de Educação comentou que, olha, o que nós já perdemos, a gente vai ter aí uma ressaca de 3 anos de trabalho, de retomada, de diagnóstico, de replanejamento, de repensar a forma progressista, né, de progresso que nós temos, progressista não, de progressiva, desculpa, de aula, de ano, né, esse gap ele já existe. Quando a gente fala de solução remoto intencional, da educação remota intencional, é para a gente ter uma rede de segurança para reduzir danos. Então ciente, gestor, de que a perda já existe, de que nós temos problemas seríssimos, que vai, sei lá, esbarrar aí por anos de repensar ou repensar a educação como um todo, então já entenda, já perdemos. Então vamos pensar como se fosse a questão financeira. Como não
perder mais. É isso. É como não perder mais. Sejam vidas ou conteúdo no sentido de habilidades e competências. Então, como que eu vou organizar esse momento? Eu tenho algumas observações sobre 35%, porque, tá bom, a gente tem 35% de alunos na sala por dia. Legal, tá bom, é uma forma de mostrar que voltou mais ou menos, que nós estamos trabalhando, que as crianças estão em 1,5 metro de distância cada uma, mas esse professor vai se relacionar em rede com toda a turma do mesmo jeito, ele vai mudar de escola, ele vai para outras salas, então ele vai ter conexão com diversos lugares, isso é um ponto de atenção. E eu gostaria muito de citar o que eu ouvi sobre lá fora, agora não lembro se foi Portugal ou Finlândia, foi Portugal. Bom, não importa onde, mas foi feito em um desses dois lugares, eu não lembro certo. Eles criaram uma mudança temporária, intencional, que é um professor tutor para aquela turma. Então, por mais que tenha rodízio de pessoas, aquele professor é único. Então eu mantenho de forma segregada aquele nível de identificação ou de contagem. É uma forma de fazer gestão e de controlar a possibilidade de contagem. Então, se você tem alguma coisa com uma turma, você sabe que só aqueles envolvidos estão com risco, que precisa de observação. Agora, se eu tenho um professor que transita em 15 turmas e essa turma vai em tantas famílias, a gente tem uma rede de risco e de potencialidades imensa. Por isso que a gente fala que o importante é o distanciamento ou momentos ou planejamentos de restrição. Então, essa restrição ela é importante. Acho que a gente sim precisa pensar na retomada, mas pensar na retomada é um plano de retomada, não necessariamente uma execução. Então, se é dia 8, ou antes ou depois para cada cidade, é pensar se vai precisar contratar mais pessoas, quem contratar, como vai ser a dinâmica, rever protocolos, garantir a execução de protocolos, não relaxar, né? Tem protocolo para condução, tem protocolo de entrada, de horários, de intervalo, então tudo isso vai ser repensado. Então o gestor, além do recebimento, né, a acolhida dessas pessoas, sejam funcionários, famílias ou alunos, é pensar como garantir a saúde física, psicológica, né, e emocional desse grupo como um todo. Então você como gestor, com uma visão macro disso, todos esses lugares precisam ser analisados e importante, sem paixões. Uma coisa que eu recomendo, crie um distanciamento, deixe as paixões políticas, ideológicas um pouquinho de lado, não estou pendendo nem para um lado para o outro, estou pendendo pró-vida, né? Então se eu falo que de repente é importante ficar em restrição, é nesse sentido, então e olha com distanciamento e fala como você garante a gestão, o bom funcionamento, o melhor aproveitamento, apesar de. Enquanto temos, né, essa é a minha orientação geral e com um apelo fortemente ao socioemocional, porque senão você pode de repente garantir a segurança física dessa pessoa, mas ela está abalada nesse ambiente, ela está com medo de ir à escola, ela está psicologicamente insegura, porque ela não, né, eu ouvi algumas coisas, poxa, essa educação não consegue nem controlar piolho, vai controlar o corona, são falas que vão aparecer. Como você reage a isso? Com que discurso? Porque você pode reagir, é mesmo, né? Eu tô lá na minha escola e a gestão, e eu vou colocar os professores lá, Quer dizer, se você já chegar com esse lugar, primeiro, você não encoraja ninguém. Eu não digo encorajar a ida ou o risco, mas encorajar a higienizar, a usar máscara, a ficar distante sim, a fazer de fato um revezamento consciente, a conscientização de famílias, porque você vai ter que educar a família também, porque eu vejo até hoje pessoas na rua sem, então isso é uma questão cultural, de achar que nada vai acontecer, que Deus é brasileiro, que a gente dá um jeitinho, que é a falta de cuidado e disciplina. Então esses lugares, olha só, nós estamos falando de uma educação muito próxima à educação infantil. Que legal, então sim, não é porque é adulto que algumas retomadas, que alguns briefings, que algumas orientações não são importantes. Quando a gente fala ou chama a atenção de alguém por bom dia, boa tarde, boa noite, que parece uma besteirinha, são habilidades e competências essenciais para a convivência, para lidar em grupo. Se eu esqueço disso, eu perdi essa habilidade por falta de prática,
eu tenho um problema. A mesma coisa vale em relação à gestão, em relação ao olhar, ao amor, à afetividade. Então, eu acho que, sei lá, vou tentar recapitular aqui esses apanhados. Primeiro, visão macro, você tem que olhar esse todo, pensando em financeiro, social, afetivo, você tem que observar como essas peças, então se gestão é fazer o bom funcionamento desse lugar, diante das circunstâncias, como que eu vou fazer o melhor dentro do possível? Lógico que a gente não vai fazer o melhor no impossível, porque ninguém aqui é Deus ou é mágico, mas dentro das possibilidades que são colocadas, como que a gente vai fazer extrair o melhor resultado deste lugar, deste desafio? Isso é socioemocional puro. Pode ver, as pessoas não são mais mantidas em emprego, ou muitas vezes nem contratadas, só por conta elas sabem. Ele pode ser um cara incrível de logística, ele pode saber tudo de logística, então percentualmente eu vou arrumar minha rede assim, meu município desse jeito, e 35% e tal. Se ele não entender o socioemocional, se ele não entender como esse professor trabalha, como ele pensa, como aquela família, como aquele bairro lida com essa situação, não adianta você ser bom de logística. Se você não tiver socioemocional, esse seu castelinho de logística todo esquematizado vai ruir. Então, ter essa empatia com o seu grupo, e praticar urgente, olha lá, a Arlete falou que é praticar, porque a gente só está no plano né, não, dia 8 de setembro, tudo bem, a gente tem mais 3 meses, meu amor, é para agora, você precisa ver quem é a sua escola, quem da sua escola ainda permanece ativo, trabalhando, quem vai topar retornar, porque a gente ainda tem a questão da evasão, a gente ainda tem a questão de pessoas que é arriscado, né, que tem risco de vida, que ainda provavelmente continuará distante. Que é então do tem grupo muito de risco, né? grupo de risco, esse é o termo. Ele vai continuar suspenso ou distante. Então tem muitos protocolos aí. E não adianta relaxar e achar que o retornar vamos lá, vamos voltar, porque agora voltou ao normal. Não, a gente tem que manter para não criar nenhum retrocesso, porque aí todo mundo vai e volta, e agora fala assim, gente, não deu certo, deu ruim. A sua credibilidade como gestor, a credibilidade do seu estado, a credibilidade do seu município, ela vai por terra, e o emocional também, porque tem muita expectativa em jogo, né? E sim, socioemocional já era e agora é obrigatório, não tem como Ainda não trabalhar. bem, né? Ainda bem, né? Ainda Talvez... bem que a gente tem aí, né, essa obrigatoriedade de olhar para o Pois é. E socioemocional. na marra, né, nós tínhamos como opção, como optativo, como vamos ver, agora é uma essência. Talvez se nós tivéssemos um socioemocional já bem trabalhado desde sempre, se nós já tivéssemos proativamente trabalhado o socioemocional e não esperado a legislarem uma BNCC que falasse socioemocional, porque eu sempre falo, se chegou à esfera pública, governamental e virou uma lei, é porque tem uma demanda muito forte, porque sempre é reativo, não proativo. Então, se nós entramos no socioemocional de forma reativa e não proativa, significa que tem um gap. Então, provavelmente, se nós já tivéssemos trabalhado socioemocional de verdade, desde sempre, como é feito com frequência na educação infantil, estendida a todos os outros ciclos até a vida adulta, muitas dessas situações não aconteceriam. Muito desse contágio imenso que a gente tem como país não teria acontecido porque eu me preocuparia de verdade com o outro. Porque quando a gente fala de quarentena, quando a gente fala de cuidado, distanciamento social, não é para se proteger, é para proteger o outro, para proteger o mundo. Por isso que é pandemia, porque não houve uma proteção, um cuidado em um único lugar, e isso universalizou. E não tem culpa de um e outro, porque todos nós estamos sujeitos a esse mesmo lugar, né? Isso é a questão socioemocional, que é fundamentada em eu, o outro e o mundo. Se eu não tiver uma conexão entre esses fatores, eu estou individualista, estou olhando para um campo e não estou criando uma abrangência aí. Sim. E com essa tua fala, assim, a gente tem N caminhos, né, a traçar, como você mesmo falou, assim, parece que está distante, mas é muito rápido, né, setembro está aí, batendo na porta, e quantas questões. Quando você fala ali dessa ideia da Finlândia ou de Portugal, de você ter um tutor ou um professor enquanto mediador, né, de um grupo X de alunos, isso você minimiza as questões de contágio.
né? Você diminui o risco de contágio entre o grupo, né, com os Em professores, até rede, porque né? a questão da circulação em rede, enfim. Mas eu vejo aí também uma outra estratégia que vem de encontro com aquilo que a gente vem falando sempre dentro da educação, né, que é a educação 4.0. E é justamente, né, ressignificar essa educação, colocando essa educação 4.0, trazendo. E aí a gente precisa abrir a mente para entender o que é essa É educação uma outra 4.0, mas live só disso, né? é uma outra live, né? E aí a gente traz, né, inclusive a gente teve aqui na terça-feira, né, o professor Cassiano Seferino que falou sobre educação 4.0, mas é um assunto denso ainda e de difícil de gestão de digerir, né, para muitas escolas, muitos gestores, muitas secretarias, enfim. Mas, e ele traz muito essa questão da educação ubíqua, e tudo que a gente tem estudado, e a gente tem até levado isso nos nossos cursos também, a questão de você ter o aluno no centro do aprendizado e o professor como mediador. E nós já temos escolas no Brasil, e aí tem uma que eu vou citar, que é no Rio de Janeiro, que é um estado bastante complexo, né, por tudo que acontece ali, mas tem um exemplo gigante dentro da favela da Rocinha, que é um projeto lindo, que é justamente um trabalho onde você tem um grupo de alunos, um professor como mediador, né, trabalhando com aquele aluno, independente de idade, não tem série, né, eu estou no primeiro, no segundo, no quarto ano, não. É ali, você vai trabalhar com a problematização. Então, eu entendo que, de uma forma, se a gente seguir esses passos, né, que vem dos exemplos lá de fora, trabalhando com essa possibilidade de você ter um tutor, um professor, né, como tutor de um grupo. De forma automática a gente vai migrar para isso. Uhum. Então, assim, às vezes, né, a gente escuta muito questionamento de professor, mas como assim, né? Então eu não vou ser mais professor da disciplina que eu ministro. Vai continuar sendo, né? Aí é importante a gente ter a interdisciplinaridade, porque Que daí vai você vai além, né? trabalhar em É o conjunto, transversal, porque se você é o trabalha por transversal. assuntos e esse assunto conduz à experiência ou à discussão dessas Uhum, habilidades e competências, você não é só isso, você é o contexto que é o que você tem na vida, né? uhum. E aí eu vejo que aí a gente sana dois problemas. Que um é justamente, né, essa resistência que a gente vê na classe, né, não é generalizando, mas vou dizer que pelos estudos que a gente tem visto, e pela nossa própria experiência dentro da MH Foco, de que existe essa resistência de mudar. E aí vem outras questões, de novo, né, de Uhum. comportamento, de escolhas, etc. Mas essa questão da mudança, ela vai ser de forma automática. Quando eles se derem conta, já foi. Por Já quê? foi. Porque fomos empurrados para isso, né? De certa forma, por questões maiores, e aí vem a questão do propósito de vida, então da sobrevivência, então a gente está falando da linha de baixo ali da pirâmide de Maslow, que é necessidades, Necessidades né, básicas do ser básicas. humano, Uhum. então a gente vai ali para a base da pirâmide, que é a necessidade básica que nós estamos nesse momento, né? Então, eu penso que pode ser uma estratégia aí dessas mudanças. Que legal, e você trouxe Dentro do Maslow que termina supercérebro. na autorrealização. Que beleza, e é exatamente isso. E aí, se a gente for entrar por essa esfera, a gente entra numa outra questão cultural. Por que a educação, de repente, não é a coisa mais vista? Porque ela não está culturalmente inserida na sociedade, no país, como algo que me ajude a chegar na realização. Então, nós somos criados para entender que o consumo básico primário é o lugar da realização. Então, quando as pessoas, ou quando tem a abertura de um shopping, as pessoas saem correndo todas para ir ao shopping desesperadas, ou usam o mercado como um lugar de refúgio, é justamente uma resposta. Aí a filosofia, a gente vai para vários outros campos que foge um pouco até da temática. Como a nossa temática é de propósito de vida, a gente só cria propósito de vida garantindo a prevenção, a vitalidade hoje. Então, o que eu faço hoje para garantir esse projeto do dia 8 de setembro? Eu não vou pensar, não, dia 8 eu volto, eu simplesmente volto. Não, eu preciso pensar qual é essa estrada e como eu estou trabalhando hoje para essa retomada, que não é uma retomada.
retomada, se agora pausar, se acabou tudo e tudo voltou ao normal, eu pego condução do mesmo jeito e dou aula do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Primeiro, não existe retomada, não existe volta. A educação, a vida que a gente viveu, experienciou, não tem marcha ré. Depois que a gente inventou a roda, foi daí para frente, ela só girou. Então nós tivemos novas descobertas e novas experiências que não vão retroceder. Isso tem que ficar muito claro para todo mundo. Então é daqui para frente, como eu lido com essa situação dos 35% de pessoas ativas e como eu vou conseguir viver nisso. Então, o professor também tem que ter um cuidado socioemocional de qual dinâmica ele vai ter. Ou não, vou só jogar o professor para se virar lá com os 35% presenciais e os outros tantos de forma remota ainda. Eu vou oferecer formação para isso, eu vou garantir, porque uma coisa que nós estamos fazendo como OPE, seria muito fácil nós como empresa de educação falarmos assim, olha, vocês estão com nossos livros, com o nosso método, então vamos lá, faz remoto. O que a gente fez? E aí foi uma coisa de equipe, todo mundo se juntou para isso. Nós damos aula online como modelo de trabalho. Ou eu não só falo o que o professor tem que fazer, eu pego e falo, vamos juntos, é a diferença do chefe e do líder. Então, como assessores para essas escolas, para essas redes, nós temos um senso de liderança e de assessoria, porque assessoria é justamente dar auxílio, assistência para as necessidades da rede, dos professores, né, da gestão. Então, você como gestor, como você vai ser não um chefe, porque ficou claro que chefes não funcionam no cenário dito normal, nesse novo normal menos ainda. Então, como você vai ser o mediador? Você não vai ser o grande protagonista do sucesso dessa questão, você vai ser o grande parceiro que vai garantir o sucesso dos seus colaboradores, professores da sua rede. Qual é esse papel? Onde você está? Como você quer ser lembrado, eu sempre pergunto, né? Qual é o seu propósito de vida? Como você vai despertar propósito de vida para esses alunos que estão sendo tão bombardeados pela realidade da família, que muitas vezes a fuga é a escola, né? Nós vamos falar de outros meios, para quem de repente não conseguiu ter acesso digital e não vai conseguir. Aí eu falo de exemplos de situação, e aí em Portugal é muito legal que eles falam os mais pequenos, né? Porque assistência aos mais pequenos, com aspas, né? Não os menores, os mais pequenos que necessitam de apoio, e aí tem acesso à internet, tudo bem, não vamos comparar Portugal, que é um país desse tamanho, com o Brasil da imensidão, mas como então a gente consegue regionalizar e falar que o meu estado trabalha? Porque também é muito fácil eu entrar na situação de falar assim, não, mas lá é outra coisa. Não, gente, o Brasil é uma mistura de todas essas. Então não vem com essa história de que lá é diferente, não. O Brasil é a mistura de tudo. Ah, mas o DNA do brasileiro é diferente, o contágio... O Brasil tem de todo mundo, então é olhar para a nossa realidade e que a gente tenha uma ação mais proativa, pensada, disciplinada, planejada, do que reativa, né? Isso vai garantir esse propósito. E eu te pergunto, gestor, qual que é o seu propósito? Qual que é? É só fazer mesmo a gestão financeira daquele prédio? É esse seu propósito? Se esse é seu propósito, talvez você esteja no lugar errado, né? Porque, sei lá, vai para um banco, para uma administração de uma empresa X. Se você trabalha com gestão de empresa que trabalha projeto de vida, porque escola é um projeto de vida em si, porque eu vou projetar esses alunos, essa sociedade para faculdades ou não, para cursos técnicos, ou para ter o mínimo de possibilidade de interação, né? Então, que lugar você está e o que você está propondo? Então é um momento de convite para repensar sobre propósito, e essa temática da nossa discussão, que, lógico, abriu uma série de leques super importantes, tem muito a ver com a gente. Eu tenho me feito esse questionamento, porque eu acho que eu estou tão equalizado ao meu propósito, que o quanto que eu estou, se você entrar no meu canal, ou no meu Instagram aqui mesmo e procurar, tem uma série de lives que são voluntárias para a gente fazer, para criar esse momento. Eu estou com um projeto de mentoria digital também, que é auxiliar de forma gratuita os professores a entenderem. E agora muitos já superaram, já estão até conseguindo caminhar um pouco melhor, mas isso falando da minha bolha que pôde acessar o meu material. Agora, o quanto a gente acessa a tantas outras realidades no nosso país, e aí cada um de nós gestores temos um papel belíssimo que está intimamente ligado a um propósito, a um projeto de vida e de continuidade. E que eu acredito que essa pandemia vem nos ajudar até nisso,
Até né? Quanto nisso. material bom a gente tem aí para usar a nosso favor. Uhum. Robson, tá uma delícia essa conversa, mas nosso tempo está acabando. Ah, Então, antes da gente finalizar, quero mais uma vez agradecer você, né, por ter aceitado estar aqui conosco hoje, agradecer a OPE também por ter, né, permitido e essa parceria maravilhosa e com bastante propósito, né? Quero aproveitar para convidar o pessoal para a nossa live de amanhã, é a última da semana Rave Education. O Rave Education ele é um programa de ressignificação da educação para escolas públicas, privadas, e que envolve todos os profissionais, não é um profissional específico. E é justamente trabalhando as questões socioemocionais, questões de propósito de vida, legado, né, entender isso tudo e dar uma virada. Então, te agradeço por mais esse momento eu que agradeço a e oportunidade e o convite, passo a claro. palavra para finalizar. Bom, eu acho que eu finalizo com o que você falou de propósito, de ação e da atitude empreendedora. Então, você falou de atitude, é como eu ajo, porque a gente pensa que empreendedorismo é só abrir empresa, né? Empreendedorismo é tão mais do que isso. Empreendedorismo é empreender a si como ser humano, antes de mais nada, é a tomada da vida nas mãos, né? Pegar a vida nas mãos e seguir. Então, a provocação que fica vale para você, para mim e para todos que acompanham. Qual é o seu propósito de vida, né? Nós fomos convocados aí a repensar. Tem gente que descobriu, uma outra coordenadora amiga minha falou assim, olha, a professora falou que não vai continuar na educação, que ela descobriu que não gosta disso. Que bom que ela descobriu que ela não gosta de educação, né? Ela está fazendo um bem gigantesco para turmas que ela pegaria no futuro. Então, esse lugar de missão é super importante. Mas também não romantizar e também não se submeter a situações que não estejam de acordo com o seu projeto de vida, porque tem que te fazer bem. Tem que estar de acordo com os seus valores. Então, pensar em valor humano, de amizade, colaboração, solidariedade, quais são os valores que te norteiam? Então, a questão de missão, visão, valores, seja da empresa ou minha, são fundamentais para o meu propósito, porque se nós estamos discutindo propósito, é exatamente disso que nós estamos falando. Então, como você reage a essas experiências? É uma prova bem forte, Uhum. bem interessante e grande para a gente. E agradeço, sim, o convite. Eu tenho uma relação muito, muito gostosa com vocês, de como nós nos conhecemos, o quanto eu participei de outros momentos com vocês de formação, né? E eu gostaria de parabenizar o pioneirismo de vocês nesse lugar de criação de live, porque vocês começaram com esse lugar de falar, de ajudar, de acolhida, quando ninguém estava fazendo ainda, né? Isso é muito, muito bonito e essa retomada e o privilégio de compartilhar esse momento com vocês não tem preço, eu só sou simplesmente grato. Obrigada, Robson. Gente, até amanhã, então, no nosso último dia, né, de Rave Education, uma live também falando ainda, né, dessa ressignificação da educação. Amanhã a gente vai receber aqui o Ronaldo Casagrande e ele vem trazer as questões de tecnologia dentro da escola, né? Então, ele traz essas reflexões. Legal. Obrigada e até mais.